Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. E já estamos indo para o livro de Ageu, um dos profetas menores, né? Denominados aí, como eu disse lá no início, profetas menores, né? Mas só para vocês terem uma ideia, levando em conta a imediata resposta do povo às mensagens de Ageu, né, inspiradas por Deus, obviamente, podemos considerá-lo como um dos profetas que mais obtiveram êxito no seu trabalho, tá? Ageu começou seu ministério profético cerca de 16 anos após a nação ter retornado de Babilônia, né? Por volta do segundo ano de Daniel, em 520 a.C., os profetas Ageu e Zacarias, nós vamos ver Zacarias mais à frente, foram então levantados, inspirados pelo Senhor para enfrentar a lastimável situação de prostração espiritual. A gente encontra isso no livro de Esdras, tá? No capítulo 5, verso 1. Admoestação e repreensão, exortação e ânimo conduziram a população a unir-se em ação e a obra pôde ser retomada já no segundo ano de Dario. A gente encontra isso no próprio livro de Ageu, no capítulo 1, verso 14, que eu vou dar uma lida aqui, né? E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? Então tudo tem o seu tempo, né? E os pedidos de adiamento desonram a Deus. O que isso quer dizer? Quando eu tenho chamado, você tem o chamado para estudar, para fazer, para trabalhar na obra do Senhor, e você arruma sempre uma desculpa. Não, mas eu vou esperar isso. Vou arrumar minha vida primeiro. Não vai arrumar nunca, meu irmão. Nunca, tá? A expressão, esse povo diz, no versículos 1 e 2 do capítulo 1 do livro de Ageu, né, é significativa. Na hora de sua oportunidade, os israelitas não se mostraram dispostos. Pronta obediência é esperada daqueles a quem o Senhor escolhe e lidera. E você é o líder da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. Então não arrume desculpa, não arrume desculpa. Os pedidos de adiamento são uma desonra a Deus. E, no entanto, aqueles que escolhem seguir seu próprio caminho geralmente apresentam desculpas engenhosas de autojustificação, né? De autojustificação. Assim, os israelitas, como nós fazemos hoje, né, declararam que haviam começado a reconstruir, mas que foram interrompidos em seu trabalho por causa dos obstáculos criados por seus inimigos. E nós temos isso hoje, os inimigos, né? Você se programa para ir a um culto, para ir à igreja, e chega uma visita, alguém marca alguma coisa, tem um aniversário, e você prioriza essas coisas. Não que você deva deixar de ir e tal, mas põe prioridade na sua vida. Eu devo colocar prioridade na minha vida, né? Então nós não podemos adiar, não. A mensagem está lá para você, está lá para mim, né? Os israelitas não tinham nenhuma desculpa real para deixar o trabalho no templo, o trabalho que ele estava executando. O tempo em que as objeções mais sérias foram levantadas foi momento de perseverarem na construção. Quanto mais objeção, mais você deve ir, porque o inimigo quer agir para você não participar disso, né? E aí nós não podemos cometer erros na interpretação das profecias, pois isso atrapalha a obra de Deus. E a gente vê isso no versículo 2 do capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
e estavam errados, este povo, né? Nós devemos ter muito cuidado com isso, né? Havia, nesse caso aí, eles haviam interpretado mal o tempo de construir o templo, né? Por mais de um ano, o templo foi negligenciado. E nós, será que não estamos negligenciando o templo de Deus? E o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, tá? A Bíblia diz isso, né? O povo habita em seus lares e tudo fazia por alcançar prosperidade temporal. Alguma coisa a ver com os dias de hoje? Tudo a ver com os dias de hoje. Nossa preocupação é o errado. Ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter uma vida financeira melhor, mas tem que ver o fim disso, qual é a razão disso, a motivação disso. Será que é para ajudar e abençoar outras pessoas ou só para o seu orgulho próprio, né? O Senhor, visto que haviam permitido que o templo continuasse em ruínas, o Senhor enviou sobre seus recursos uma ruinosa estiagem. Deus lhes havia concedido os frutos do campo e dos pomares, o milho, o vinho e o óleo, como um sinal do seu favor. Mas como usaram essas abundantes dádivas de forma tão egoísta, a bênção foi retirada. Meu irmão, quer você queira, quer você não queira, a nossa vida muda assim, ó, né? É num piscar de olhos, né? Você dorme hoje de um jeito, amanhã acorda de outro, uma carta que chega, um exame que dá um resultado, enfim, né? Deus não nos prometeu facilidade na Bíblia, né? Mas nós temos que confiar e buscar a palavra do Senhor, né? Então, Deus ordenou reconstruir o templo e está nos ordenando a reconstruir o nosso templo, né? O nosso templo. E devemos aí ser obedientes à voz de Deus, né? No capítulo 2, versos 13 e 14, né? Nós temos que fazer um serviço aceitável a Deus, não que somos salvos por obras, tá? As nossas obras, segundo Isaías, são panos de imundícias. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, tá? Daí temos que ter fé em Jesus e a fé de Jesus, né? Nossas obras são pano de imundícia. Justificação pelas obras não leva ninguém à salvação, ok? Nós fazemos boas obras porque somos salvos. O motivo é o contrário. E não vamos executar boas obras para sermos salvos. É completamente diferente uma coisa da outra, né? Muito, muito diferente, né? Superioridade e propósito do segundo templo, né? O capítulo 2, verso 9 mostra isso, né? A glória desta última casa, o segundo templo, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, né? A glória externa do templo não era a glória do Senhor. Foi dada instrução sobre o que constituía a bênção que devia repousar sobre o templo. Sua restauração em um estilo mais simples, que o primeiro foi fantástico, do que o do primeiro templo, deveria colocar diante do povo, sob uma luz adequada, seu erro passado, de depender da pompa e esplendor de formas e cerimônias externas. O templo deveria ser erigido também neste tempo para remover o opróbrio de sua deslealdade a Deus. Ageu instruiu o povo que, pelo sincero arrependimento e pela rápida conclusão do templo, deveriam procurar ser purificados do pecado da desobediência que os havia afastado de Deus. Desobediência nos afasta de Deus. Desobediência a quê? A alguma lei. Que lei? A lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Está lá no livro de Êxodo. Está lá no livro de Deuteronômio. Foi escrito pelo dedo de Deus. Vai lá e lê. E obedece. Vê se você está buscando cumprir aquilo ali ou se você está trocando alguma coisa. Vê lá o que diz sobre ídolos. O que você deve adorar, o que você não deve. Faça uma análise lá. Meu irmão, preste atenção. Você já viu leito de UTI de casal? Não tem. É você que vai estar lá.
Com Deus é a mesma coisa, é você que vai prestar conta a Deus. Não tem como olha, mas a minha mulher vem lá e fala, não, mas ele era assim, ele era bonzinho aqui, cuidava bem dos filhos, cuidava bem. Isso não resolve absolutamente nada, é você e Deus. E Deus diz o seguinte em Amós, prepara-te, Vitor, para encontrar-te com teu Deus. Então, busque estudar a palavra do Senhor. Você pega um livro de Ageu aqui com 2 capítulos, né? Como eu disse no início, né? É considerado um dos profetas que mais tiveram êxito, né? Porque deu resultado, o povo aceitou, acatou e tudo mais. Então, busque a palavra do Senhor, busque estudar, e é isso que eu te recomendo. E que graça e paz lhe sejam multiplicadas. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.